Então, vou falar um pouco sobre a ideia da separação, que a Catalunha precisaria de reconhecimento e apoio internacional ou um acordo com o governo espanhol para ser reconhecida como nação independente, o que ainda não há por parte da comunidade internacional. O discurso da unidade nacional é um dos motos para que a Espanha seja contrária à independência da Catalunha. No entanto, questões econômicas parecem figurar como as principais responsáveis pela aversão do governo espanhol. A causa dos independentistas, a região abriga indústrias e era setores chaves de economia do território nacional espanhol. Exemplo disso é a presença na Catalunha de mais da metade das 1.600 companhias espanholas que têm participação alemã. Com a Constituição Espanhola de 1931, a Catalunha conseguiu pela primeira vez certa autonomia em relação ao governo central de Madrid, passando a ser governada pelos nacionalistas. Após a Guerra Civil, que terminou com a derrubada da República e a escalada fascista do general Francisco Franco, a região catalã passou a ser perseguida e perdeu toda a sua autonomia. Passou-se, por exemplo, a proibir o idioma catalão. Passando 40 anos de ditadura franquista, a Espanha se tornou novamente uma república com promulgação da Constituição de 1978. Os catalães exerceram grande influência na elaboração da atual Carta Magna, podendo mudar o texto a diversas necessidades regionais. De concepção descentralizadora, os catalães conquistaram com a Constituição a autonomia desejada. Os catalães eram um grupo étnico que era ligado à Catalunha. A região era conhecida como uma nacionalidade que era bem histórica no artigo, no ano de 1978, e o termo se estende principalmente no atual território da Espanha, mas aí ela fica no extremo sul da França e no Principado de Andorra. Ela era uma comunidade autônoma, localizada na extremidade leste da Península Ibérica, e ela era designada como uma nacionalidade por causa do seu estatuto. E a Catalunha era composta por 4 províncias, ainda que é Barcelona, Lérida, Girona e Tarragona. A Espanha, igual vários outros estados atualmente constituídos, era um território muito multinacional e é formada por várias nações e diversos grupos étnicos, com identidade nacional diferenciada, aquela do país ao qual pertence, né? Nesse sentido, o território é um dos principais locais do mundo que eles tinham uma necessidade muito grande de ter uma independência local, em busca da Constituição do país. Ok, eu vou falar um pouco sobre o que diz a Constituição Espanhola sobre o separatismo. O separatismo não é aceito pela Constituição da Espanha, é também registrado pelas normas da União Europeia. A Constituição Espanhola, mais recente, escrita em 1978, é socialista, centralizadora e inventora. Essa Constituição limita a liberdade para a criação de opções regionais. Há problemas de repasses, de imposto e de representação política distorcida. Nesse contexto descentralizado, torna-se um risco político eterno, visto que a vontade por separatismo das diversas regiões espanholas, como por exemplo o da Catalunha, o do País Basco, o da Navarra e o da Galícia, tem assombrado o país por várias gerações. O entretenimento do artigo 92 da Constituição Espanhola, que tem prevalecido, desde logo por ter partilhado pelos dois princípios partidos do poder espanhol, o PP ao centro-direita e o PSOE ao centro-esquerda, tem fechado essa possibilidade. A posição é de que um referente sobre a independência de uma parte do território espanhol nunca poderá ter realizado apenas a comunidade autônoma, que é a reivindica, teria de ser feito a nível nacional. Bom, agora eu vou falar sobre a economia da Catalunha. Atualmente, a região da Catalunha possui uma economia comparável à de Portugal, abrigando muitas grandes empresas e sendo um dos principais centros comerciais e turísticos da Espanha. Essa conjuntura, somada ao fato de a Espanha ter sido uma das principais afetadas pela crise recente da União Europeia, vem contribuindo ainda mais para o acirramento das relações entre o governo local e a administração nacional. Embora nunca tenha sido uma nação independente, a Catalunha tem um governo regional, o Generalitat, como a polícia e a Suprema Corte. Sua ocupação territorial é equivalente a 13% de todo o território espanhol. Há discordância com algumas políticas da Espanha
Sobretudo as de cunho econômico são um dos maiores impulsionadores do separatismo. Além disso, a Catalunha possui o seu próprio idioma oficial, o catalão, né, falado pela maioria da população, o que reforça a noção de unidade e separação da Espanha. Muitos separatistas dizem que não se sentem espanhóis ou não concordam com as políticas adotadas por Madrid. Fator este que vem fortalecendo nos últimos anos. A Catalunha tem grande importância para a economia espanhola, representando em torno de 19% do PIB da nação hoje, índice quase igual ao de Madrid, 18,9%. E o governo espanhol é contra a independência do território catalão. Além disso, com 7,5 milhões de habitantes, abriga 16% da população nacional, 46,5 milhões. No entanto, seus moradores julgam que o repasse que a região recebe no governo de Madrid é pequena demais ao tempo em que uma eventual separação da Catalunha poderia ter incertezas na economia espanhola. Bom, agora eu vou falar algumas curiosidades sobre a Catalunha. A primeira é que a Catalunha possui seu próprio idioma, o catalão, que é meio que uma mistura de espanhol com francês. A segunda, muitas das residências possuem a bandeira catalã estendida em suas varandas e janelas de suas casas. 3. O movimento a favor da independência de Catalunha é muito forte. 4. As touradas são proibidas em toda a Catalunha. E a última é que Antônio Gaudí é o arquiteto mais famoso catalão. Bom, agora eu vou falar também sobre o que a Catalunha ela perderia em caso de separação. A primeira é a permanência na União Europeia. Se a Catalunha ela se converter em um novo estado, ela terá que solicitar seu ingresso na instituição e cumprir todas as exigências rigorosas. E esse processo levaria anos. A segunda é a zona do euro. Ninguém emprestaria euros ao Estado catalão e ele teria que imprimir suas próprias moedas e ela seria brutalmente inflacionária, afirma o economista feito à BBC Mundo, o serviço espanhol da BBC. A terceira, o Banco Central Europeu. Ao ficar de fora da zona do euro, a Catalunha perderia a rede de segurança que inclui o Banco Central Europeu, que durante a crise salvou várias entidades espanholas. A quarta coisa que ela perderia é a economia. O PIB catalão se contrairia entre 25% a 30%, em caso de secessão. O Banco Credit Suisse, por sua vez, afirma que essa redução seria da ordem de 20%. A quinta é a fuga de empresas. Segundo feito, 80% das empresas na Catalunha são multinacionais e só estão na região porque ela faz parte da UE. Se saírem do bloco econômico, elas terão que pagar uma taxa. Bom, com isso tudo que apresentamos hoje, chegamos com a nossa conclusão. A Catalunha precisaria de um reconhecimento e apoio internacional ou um acordo com o governo espanhol para ser reconhecida como nação independente, o que ainda não existe por parte da comunidade internacional. Bom, esse foi nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. É isso, fui.